Shalom, shalom, povo abençoado de Deus. Boa tarde. Glória a Deus, aleluia. É com muita alegria que nós estamos aqui, glorificando, exaltando o nome do poderoso Deus de Israel. Todo louvor, toda adoração seja dirigida ao Deus de Israel. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, o começo e o fim. Tudo contribui para o bem-estar daquele que ama a Deus, daquele que tem Deus como seu defensor, seu protetor, seu guia, sua luz, sua força, sua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Ao Deus de Israel, que tudo vê, que tudo conhece e que tudo pode. Nessa tarde não é diferente dos outros dias. Mais um dia estamos aqui, respirando, vivo, porque Deus é bom todo o tempo, Ele sabe cuidar do que é dele. Deus, Ele cuida, Deus, Ele protege, Deus, Ele defende, Deus esconde. Deus está aqui para realizar o milagre da nossa vida. Ele nos conhece antes da formação no ventre da nossa mãe. Antes de ser formado no ventre, Ele já nos conhecia e Ele já nos chamava pelo nosso nome. Então, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Agora você imagine, Ele é poderoso, Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede, além daquilo que você imagina. Você conhece outro Deus além desse? Que pode fazer infinitamente mais? Além do que você já pediu, Ele vai acrescentar medidas recalcadas, sacudidas, transbordante na nossa vida. Então hoje Ele está aqui para trazer cura, para trazer milagre, para trazer mudança, para trazer uma vida satisfatória na sua vida, ok? Nós não podemos jamais esquecer de onde Ele nos tirou e aonde Ele está nos colocando. Porque tem pessoas que quando ela está precisando, ela pede oração todo dia, ela vai à igreja todo dia, mas recebeu a benção, ela já esqueceu até o endereço da casa do profeta, ela já esqueceu até o endereço da igreja, promete para receber, mas só que não engana a Deus, engana o homem, né? Engana o profeta, que profeta muitas vezes se deixa ser enganado, né? Achando que quem está prometendo vai cumprir. Mas na realidade recebeu, ele até muda de endereço, muda até de telefone para não ser encontrado. Então nessa tarde, a palavra de Deus diz que Jonas, ele falou da minha aflição, clamei a Adonai e ele me respondeu. Então Jonas, por desobediência, por rebeldia, Jonas, quando Deus mandou ele preparar para ir à grande cidade de Nínive e anunciar que a sua impiedade chamou a atenção de Deus, Jonas, ele preparou-se para fugir, para não ir fazer o que Deus estava mandando. Ele preparou, ele fugiu, ele entrou no navio, e o navio começou a sacudir, começou as ondas se levantar, o mar se agitar. E Jonas estava lá no navio, quando Jonas estava lá embaixo, né? Quando veio uma condição tão tempestuosa que ameaçava a tripulação daquele navio, e Jonas estava dormindo. Jonas adormeceu rapidamente e o capitão do navio encontrou e disse: por que você está dormindo? Levante-se e invoque o seu Deus.
talvez ele se lembre de nós para não morrermos. Então você veja bem, Deus mandou Jonas ir para Nínive e Jonas fugiu. Jonas entrou no navio, Jonas desceu para o porão e foi dormir. E o capitão foi lá embaixo acordar Jonathan para que Jonas orasse, para que o Deus de Jonas livrasse eles daquela tempestade. Então foi aí que Jonas reconheceu que toda aquela tempestade era por causa dele, que ele estava em desobediência. E ele foi e disse, não, me jogue no mar, porque isso aqui é por eu que estou causando isso aqui tudo. Agora você imagine. Ele disse, eu sou hebreu e tenho uma Adonai, o Deus dos céus que criou o mar, a terra seca. Nesse momento os homens ficaram muito temerosos e lhe disseram, o que foi que você fez? Muitas vezes, irmãos, as coisas já estão acontecendo na nossa vida porque nós estamos em rebelião, em desobediência. Aí começa a vir as lutas, começa a vir as perseguições, começa a sair luta de eu não sei. Disse assim, mas meu Deus, que luta é essa que eu não consigo entender, não consigo sair? Porque muitas vezes Deus está mandando a gente fazer alguma coisa e a gente não está fazendo o que Deus está mandando. Foi no caso de Jonas. Jonas não estava obedecendo a Deus, então Jonas foi no destino errado, contrário do que Deus mandou. Jonas não queria ir pregar a palavra de arrependimento a Nínive. Jonas entrou no barco e Deus mandou uma tempestade. As pessoas tiveram que jogar seus bens, a maioria no mar, para esvaziar o barco, e o barco não parava de ser agitado. Quando Jonas reconheceu que era por causa dele, ele foi jogado no mar, mas Deus já havia preparado um submarino para guardar Jonas. Foi aí que Jonas, quando Deus preparou aquele grande peixe que engoliu Jonas, ele estava no ventre de uma baleia, de um peixe, por 3 dias e 3 noites. Foi quando ele clamou, ele disse, da minha aflição, clamei a Adonai e ele me respondeu. Então ele se arrependeu. Houve um arrependimento da parte do profeta Jonas e Deus ouviu a oração dele, né? E fez a baleia vomitar ele na terra. Então Jonas resolveu ir à cidade de Nínive pregar a palavra. E Jonas, ao pregar a palavra, aquele povo de Nínive recebeu aquela palavra e se arrependeram. Deixaram de ser pessoas bárbaras, pessoas má, pessoas malignas. E Deus, através do arrependimento daquele povo, daquela cidade, né, Jonas ficou revoltado, triste, porque Deus não cumpriu o que Deus havia dito que ia destruir Nínive. Mas só que a palavra não era arrependimento, a palavra foi de arrependimento para aquele povo, e o povo recebeu a palavra. É o que acontece muitas vezes com as pessoas, que Deus manda uma palavra, só que quem está recebendo aquela palavra, ela vai e se arrepende do mal que está fazendo, do mal que está trazendo para as outras. Aí não vai acontecer o que a pessoa queria que acontecesse, que morresse, que sofresse um acidente, que morresse assim, que morresse assado, que morresse queimado, que morresse atropelado. Então, muitas vezes as pessoas não veem o desejo do seu coração se cumprir contra aquela pessoa. O que acontece? Ele entra em pânico, ele para de querer desacreditar de Deus, ele já não vê mais Deus em nada, como Jonas. Jonas ficou depressivo, opressivo, possessivo, queria morrer, porque Deus não havia cumprido o que ele mandou ele pregar. Então, muitas vezes, eu já vi pessoas desoladas, tristes, desconsoladas, porque profetizou algo e aconteceu de outro jeito. Mas nós temos que entender que quem é o dono da obra é Deus. Se Deus mandou falar para Nínive, porque a palavra de Adonai veio a Jonas pela segunda vez, vá à grande cidade de Nínive e anuncia a elas a mensagem que eu dei a você.
Então ele partiu e foi levar a palavra. E o rei de Nínive aceitou a palavra, se vestiu de saco, deitou na cinza e proibiu todos que estavam ali. Era criança, era idosos, era jovem, era mulheres, era homem. Naquele dia até o animal ficou sem comer, porque eles proclamaram jejum de arrependimento a Deus. E Deus ouviu a humilhação daquele rei de Nínive, e Deus não fez o que te havia prometido fazer. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o dono da obra é Deus. Quando Deus fala para uma pessoa que está terrivelmente em situação ruim, que aquela pessoa não crê em Deus, não faz nada que Deus quer, que está em completa desobediência, mas tem hora que aquela palavra, que a pessoa recebe a palavra de arrependimento, e a pessoa se arrepende. E Deus muda o quadro, Deus muda a situação da pessoa. Entendeu? Porque quando Jonas foi lançado no mar, já havia uma baleia, um submarino para proteger ele. Deus protege, Deus guarda, Deus livra, Deus defende, Deus esconde no seu seio, na sua palavra, que é o nosso escudo. Então, o povo de Nínive, quem era que adorava ídolos em vão, desiste de sua fonte de misericórdia, mas eu expressei minha gratidão em alta voz, sacrificarei a ti, pagarei meus votos. A salvação vem de Adonai, a salvação vem de Deus. Quem somos nós para olhar e dar a nossa sentença? Aqui está a prova viva, que Deus é Deus de misericórdia, porque ele usou misericórdia com o rei de Nínive, e era um povo bárbaro, era um povo ruim, era um povo idólatra, era um povo que estava se comportando como Sodoma e Gomorra. E eles se arrependeram e Deus não cumpriu o que havia mandado Jonas anunciar. Quando Deus tirou Jonas do seio da baleia, Jonas foi lá anunciar o evangelho. Não importa onde quer que Deus mande, vamos. Não importa quem quer que seja, falamos. Abra a boca e anuncie a palavra de Deus. Arrependei-vos. Temos que nos arrepender das coisas erradas, das coisas más, das escolhas erradas. Você sabe que quando a pessoa faz uma escolha errada, ela paga o preço. Jonas fez uma escolha errada aqui e pagou o preço. Então, quando a pessoa que está nos atos de Deus, que faz escolhas erradas, ela é castigada duramente. Então, Deus abençoe você, traga no seu coração a palavra de arrependimento, confessa a Deus, seja lá o que for, que está escondido, que está oculto, que está camuflado, converse para Deus, volte seu rosto para a parede e diga: Deus, eu pequei, eu errei, eu falei isso, eu fiz isso, eu cometi isso, mas eu estou aqui de coração aberto, confessando para ti. Leve seu coração a Deus, vire seu rosto para a parede e ore como o rei Ezequias orou e pediu a graça, a misericórdia de Deus por sua vida. Irmãos, Deus, ele quer mudar a nossa história. Jonas disse: eu desci às profundezas das montanhas, até a terra cujas trancas me poderiam ter encerrado para sempre. Adonai, meu Deus, enquanto minha vida se esvaziava, eu me lembrei de Adonai, e a minha oração chegou a ti e em teu santo templo. Então, Jonas poderia ter morrido, mas não morreu, porque ele fez uma oração de arrependimento. Ele se arrependeu e ele prometeu que ele voltaria a fazer o que Deus mandou. Faça o que Deus está mandando, entrega teu coração ao Senhor, confia nele de toda a sabedoria, confia nele, ele vai fazer tudo o que for necessário. Aquilo que eu e você não pode fazer, ele vai ensinar, ele irá fazer. Ele é quem seca mar, ele é quem abre mar, é ele quem abre fonte, é ele que abre porta, é ele que traz a cura, ele que traz a libertação. Porque não adianta eu ouvir a palavra, ouvir 200 vídeos por dia
e o meu coração não está voltado para Deus. Não adianta eu enviar 200 vídeos, 200 áudios, 200 mensagens, mas as pessoas não estão se convertendo e nem estão se comovendo. O negócio é o seguinte, eu tenho experiência própria, pessoas que ouvia, mas não obedecia. Jonas ouviu, mas não obedeceu, né? E desceu até o inferno para poder reconhecer que sem Deus ele não ia conseguir sair daquela situação. Então, sem Deus, a gente não consegue sair de situação difícil nenhuma. O segredo é confiar, o segredo é acreditar, o segredo é se deleitar nas mãos do Senhor. Deus está dando um livramento para alguém nessa tarde. Deus está abrindo a porta de socorro. Deus está entregando os papéis na sua mão, viu? Um papel que você está à espera na justiça, esse papel vai sair. Você vai ter ele nas suas mãos, porque eu posso ver. Você vai ter esse papel que você está à espera da justiça. A sentença já saiu e você vai receber esse papel te inocentando de tudo. Você crê nisso? Acredite. Como Deus inocentou todos de Ninívia, Deus está te inocentando nessa tarde e Deus está rasgando o decreto de acusação, de mentira, de engano contra a tua vida. A palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor nos traz paz, alegria e conforto. Então, tome posse da sua vitória, porque hoje eu posso ver com os olhos da fé. Deus está girando a chave em nosso favor. É uma porta grande e a chave é muito grande. E essa chave está sendo girada nesta tarde. Isso é para quem crê. E é para quem está precisando de uma grande mudança e um renovo na sua vida. Você vai testificar e vai dizer, realmente foi hoje, tal dia, tal hora que Deus falou comigo. Eu creio e tenho certeza dessa virada na nossa vida. Amém? Deus te abençoe e tenha uma boa tarde.